A da crucificação de Jesus é a maior farsa de todos os tempos. Eu vou te explicar o porquê. Primeiro, romanos não libertavam prisioneiros ainda mais revoltosos como Barrabás em dias como Páscoa. Segundo, não havia julgamentos em véspera de festividades. Terceiro, se Jesus fosse culpado realmente por blasfêmia, ele deveria ter sido apedrejado, assim como foi Estevão, e não crucificado. Quarto, o Sinédrio não poderia se reunir e julgar à noite, deveria ser feito isso no dia seguinte. Quinto, esse evento, que teve a participação ali do rei, sumo sacerdote, o procurador romano, não foi conhecido por ninguém. Nem mesmo Paulo, que era fariseu e deveria estar na festividade judaica, presenciou tal evento. E nas fontes contemporâneas do tal evento, absolutamente ninguém relata nada sobre isso. Sem contar que os crucificados ficavam dias agonizando na cruz, eram devorados por aves de rapina e por cães, e o que sobrava era jogado em uma vala comunitária com outros corpos. Eles muito menos eram colocados em túmulos especiais, como no caso de Jesus. Isso que eu nem entrei nas questões sobrenaturais e nas contradições, como por exemplo, em um evangelho o túmulo está fechado, em outro o túmulo está aberto, e dentro de um túmulo não tem ninguém, dentro do outro tem alguém, fora que eu nem entrei nisso. Portanto, eu posso garantir para você que a crucificação de Jesus é a maior farsa da humanidade. A crucificação de Jesus de Nazaré frequentemente alvo de questionamento por parte dos críticos, que alegam tratar-se de uma farsa criada pelos primeiros cristãos. No entanto, quando analisada à luz da história, da arqueologia e das fontes textuais antigas, tal afirmação mostra-se insustentável. A prática da crucificação era amplamente utilizada pelo Império Romano como forma de punição pública e exemplar, especialmente contra rebeldes, escravos e indivíduos considerados ameaças à ordem estabelecida. Nesse contexto, o caso arqueológico de Yohanan Ben, descoberto em Jerusalém, constitui uma evidência concreta que reforça a historicidade da crucificação no século I depois de Cristo, corroborando os relatos evangélicos sobre a morte de Jesus. Historicamente, a crucificação não foi uma invenção cristã, mas um método de execução romano bem documentado. Fontes não cristãs do primeiro e início do segundo século confirmam esse fato. O historiador romano Tácito afirma que Cristo foi executado sobre o governo de Pôncio Pilatos durante o reinado do imperador Tibério. Da mesma forma, o historiador judeu Flávio Joséfo registra que Jesus foi condenado à cruz por ordem das autoridades romanas. Esses testemunhos são particularmente relevantes porque partem de autores que não tinham qualquer interesse em promover a fé cristã, conferindo maior credibilidade histórica ao evento. Durante muito tempo, críticos sustentaram que não existiam evidências arqueológicas diretas da crucificação, utilizando este argumento para questionar os evangelhos. Contudo, essa objeção perdeu força com a descoberta em 1968 do ossuário de Yohanan, um judeu crucificado no século I depois de Cristo. O achado continha um osso do calcanhar atravessado por um prego de ferro, evidência inequívoca de execução por crucificação. Trata-se até hoje do único exemplo arqueológico conhecido que preserva vestígios físicos desse tipo de punição romana. O caso de Yohanan demonstra que a crucificação era uma prática real na Judéia do período neotestamentário, exatamente no contexto histórico em que Jesus viveu. As análises antropológicas iniciais realizadas por Nicoás surgiram que Yohanan teria sido pregado tanto nos pés quanto nos braços, de uma reavaliação conduzida por Josias e Eliezer apontou erros nesta reconstrução, indicando que os braços provavelmente foram amarrados e não pregados à trave horizontal. Longe de enfraquecer o argumento cristão, esta constatação reforça a credibilidade dos evangelhos, pois demonstra que a crucificação não seguia um método único
e padronizado. O uso de pregos ou cordas variava conforme a conveniência dos executores romanos, o que explica as diferenças entre representações artísticas posteriores e a realidade histórica. Além disso, o argumento de que os discípulos teriam inventado a crucificação de Jesus é logicamente inconsistente. No contexto judaico do século I, a crucificação era vista como um sinal de maldição divina, conforme a própria lei mosaica afirma que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Criar a narrativa de um Messias crucificado não traria vantagem alguma aos discípulos, mas escárnio, perseguição e morte. Exatamente o que ocorreu. A disposição dos primeiros seguidores de Jesus em sofrer perseguições e martírio indica que estavam convencidos da veracidade dos fatos que proclamavam, e não defendendo uma fraude conscientemente fabricada. Outro ponto relevante diz respeito ao chamado silêncio arqueológico. A escassez de achados semelhante ao de Johanan não invalida a prática da crucificação. Pelo contrário, o próprio contexto histórico explica essa ausência. Corpos de crucificados geralmente não recebiam sepultamento adequado. Pregos eram removidos, muitas vezes por crenças supersticiosas. A madeira das cruzes era reutilizada e os ossos eram descartados ou se deterioravam com o tempo. Assim, o fato de existir ao menos um achado arqueológico torna-se ainda mais significativo. Por fim, o sepultamento de Johanan em um ossuário judaico confirma que, em certos casos, vítimas da crucificação podiam receber sepultamento familiar. Esse dado fornece um pano de fundo histórico plausível para o relato evangélico do sepultamento de Jesus por José de Arimateia, contrariando a tese de que tal narrativa seria puramente teológica ou simbólica. Conclui-se, portanto, que a crucificação de Jesus não é uma farsa, mas um dos fatos mais bem estabelecidos da história antiga. Ela é sustentada por fontes textuais dependentes, pela prática penal romana, pelo contexto sociocultural do judaísmo do século I e por evidências arqueológicas concretas, como o caso de Johanan. Negar a crucificação de Jesus implica rejeitar um amplo conjunto de dados históricos confiáveis. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar com seus amigos.